Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje recebendo um uberabense ilustre, mas que recentemente foi exonerado de um cargo lá na Prefeitura Municipal. Fiquei triste porque é uma figura que eu conheço há vários anos e ele tem experiência para chuchu nessa área aí de articulação política, já foi secretário de governo, é jornalista, enfim, o camarada Marco Túlio Oliveira Reis. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Paulinho, é um prazer estar aqui. E essa questão da exoneração foi uma estratégia, porque eu sempre quis vir aqui e o Paulinho nunca convidou. Eu falei, preciso arrumar um motivo para ele me convidar. Que legal, bacana. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou perguntar tudo que tem direito e Túlio responde se ele quiser. Eu vi que no fim de semana a imprensa de Uberaba noticiou que Marco Túlio Oliveira Reis foi exonerado, inclusive à distância pela prefeita, e ninguém entendeu por quê. O que aconteceu? Bom, primeiro, não é bem assim, a história não é essa, não. Eu não fui exonerado à distância, não. Eu fui exonerado, sim, do cargo que eu ocupei por 4 meses, quase 5 meses, de secretário adjunto de governo, e num procedimento completamente normal e tranquilo. Certo. A prefeita me chamou, a gente conversou e está tudo certo, porque está tudo tranquilo. Porque o cargo político... Teve um colega nosso que falou assim, mais uma vez a prefeita viajando, exonerou, não foi bem assim. Não, de jeito nenhum. A Elisa me chamou, a gente conversou, a gente é amigos, não tem essa história não. A única coisa que ficou assim meio estranha, né, muito estranha, nessa situação, é o pessoal não compreender, as pessoas de maneira geral, não compreender que cargos políticos são assim mesmo. Não tem segurança nenhuma. A gente é contratado para uma determinada função vinculada à vontade suprema de quem tem o poder de nomear ou de desnomear. Né? Então, razões políticas, razões de renovação, enfim, das quais eu não tem como dar cobro delas, né? Claro. Mas não tem nenhum estresse com a prefeita, não, ao contrário, né? Continuo tendo a mesma simpatia por ela como sempre tive, mesmo antes de conhecê-la mais proximamente, antes de assumir esse cargo na prefeitura, né? E eu sempre tive com ela um respeito, uma admiração, porque ela é a primeira mulher eleita prefeita em Uberaba, uma cidade extremamente conservadora, que não deixa barato os avanços sociais. Sabemos bem disso. Isso. E para mim, ela ainda continua sendo essa referência histórica na cidade de Uberaba. Né? Não tem estresse nenhum, não. Fui exonerado? Fui. Quem poderia exonerar? A prefeita. Ela exerceu um pleno direito e convicção dela. Não tem estresse. Já passei por isso diversas vezes. Já cometi Já provoquei exonerações de pessoas que não eram convenientes para os poderes que eventualmente eu exercia. Enfim, cargo público é isso. Tanto que chama livre nomeação e livre exoneração. Então está tudo certo. Tira aí os fofoqueiros de plantão, não precisa ficar especulando, não. A verdade é essa que eu acabo de dizer aqui. Maravilha, muito bom você vir aqui para dizer isso. E eu quero aproveitar, claro, a experiência como jornalista, como político, ex-secretário de mais de uma gestão, né, na área do governo, negociando, conversando institucionalmente com vereadores, enfim, é um político, uma figura, bacharel em direito, exerce a advocacia em Uberaba, que tem a experiência da atuação política. Como é que você avalia a condução do governo Elisa no aspecto político, no relacionamento com Câmara Municipal, o Judiciário, com o Ministério Público, com a avaliação global geral que você faz assim do governo Elisa? Túlio. Olha, eu acredito que o governo Elisa é uma inovação em Uberaba. Ela encarou certas situações que a gente fingia que não existia. E ela, do jeito dela, ela não é do ramo, ela não tem um expertise de militância partidária e política. Está chegando agora. Né? Está chegando agora. Talvez esse seja um dos motivos da eleição dela, não é demérito, não. Ela é jovem e eu acredito que ela faz um governaço.
Ela faz um governo interessante. O governo está indo bem. O governo de ponta está indo muito bem. Eu avalio e ainda faço críticas, né, me permito fazer isso porque não são críticas acontecidas após a minha exoneração, mas desde o início, desde antes do convite que eu recebi dela, certo. Eu acho que ela tem dois grandes problemas no governo. Primeiro, o problema de articulação política. Eu vejo que é um governo que não sabe articular politicamente. E também eu vejo que falta diretrizes. Essas diretrizes levam, muitas das vezes, as ações da prefeitura a aparecerem para a sociedade como ações de coadjuvantes, quando, na verdade, ela é a protagonista do fato. Então, eu acredito que existe muita necessidade de correção de rumos desses dois aspectos. Né? Quando você fala em articulação política, isso não é novidade, a gente vem falando disso aqui tanto na 104.9 quanto aqui no ISTV, mas me chama a atenção essa questão que você falou de diretriz, porque aí eu quero saber, diretriz do ponto de vista de gestão pública ou diretriz política? Não. O que seria? Diretriz de questão pública, de diretriz política. Porque a gestão orientação. Pública... Veja bem, a gestão pública em si é um gerenciamento, seja em qualquer esfera de poder, ela é um gerenciamento. Com certeza. Agora, você tem que fazer desse gerenciamento possível, porque governo nenhum faz o impossível, né? Desse gerenciamento possível, você tem que dar a ele uma diretriz política para que ele chegue na ponta, para que ele aconteça com o convencimento da sociedade, especialmente a sociedade envolvida. Né? Então, isso é uma situação até de alguma simplicidade que eu vejo que ela tem dificuldade para que isso ocorra de maneira mais assertiva. Né? Mas esses são os dois grandes problemas do governo dela. E isso acaba trazendo aí uma oposição raivosa às ações do governo dela. Com certeza. Irresponsáveis, desleais e desnecessárias. Porque se ela não fosse mulher, se ela não fosse jovem na política, com certeza, ou ela não daria chance para que essas críticas contundentes assim, acontecessem, ou ela sequer seria questionada nesses aspectos né, de falta de um arcabouço político no governo dela. Mas está tudo certo, eu acho que o governo da Elisa faz um bom governo, tem feito coisas interessantíssimas para Uberaba. Eu realço aí esse programa de recapeamento, que está reconhecendo a cidade, e não só o centro da cidade. Ela começou lá da periferia para dentro do centro. Isso é importantíssimo, porque não tem só o compromisso midiático disso, não. Isso tem um compromisso estrutural, né, de levar o morador, o trabalhador, uma condição importante de bem-estar dentro do contexto da sociedade. A pessoa passa a se sentir pertencente ao município. Isso é muito importante. A questão da saúde, especialmente com relação à saúde infantil, ela tomou uma atitude de coragem, uma atitude extremamente robusta e parece-me que é o caminho. Isso vai resolver o problema da saúde infantil no município? Claro que não. Não vai. Todavia, o Uberaba tinha, até antes dessa tomada de medidas dela, toda a estrutura do atendimento infantil calcada na filantropia. Isso. O que filantropia é um suporte da sociedade para as demandas necessárias da comunidade. É um adjutório. Não pode ser a essência. E estava sendo a única porta de entrada para o atendimento da criança, especialmente na urgência e emergência. Isso é impensável. Ela não. O que ela fez? Ela criou uma estrutura mais ampla, mais abrangente, mais consistente e não vai parar por aí. Eu tenho certeza que ela vai deixar uma saúde infantil, no final deste mandato dela, muito mais consistente, muito mais eficiente e muito mais assertiva do que quando ela entrou no governo. Olha, eu adoro deixar o entrevistado falar, Túlio sabe disso, deve estar acompanhando aí algumas gravações nossas e sabe que aqui o entrevistado fala à vontade. Eu só queria atravessar aqui uma perguntazinha para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, que é o seguinte, 2024 está aí na porta, né? Temos um ano eleitoral, dá tempo da prefeita Elisa calibrar os pneus e botar o carro para eventualmente conquistar um segundo mandato?
Olha, Paulo, não, a pergunta é dificílima, porque ela vai muito além de uma mera análise. E eu vou tentar aqui ser bastante imparcial. Você tem 5 minutos para fazer isso é tempo demais. Eu vou tentar ser completamente imparcial nessa situação. Eu acredito que a Elisa hoje tem toda a condição da reeleição. Total condição de reeleição. Vai depender dela e vai depender das articulações da oposição. Se a oposição se articular de maneira competente e assertiva, vai dar um grande trabalho ou vai ser uma disputa bastante acirrada. Se não conseguir uma boa articulação, não vão ter a menor chance. O fato dela ter a máquina na mão facilita para ela? Eu não gosto de avaliar a máquina como auxiliar eleitoral. A máquina, ela, num primeiro momento, é interessante se nós não tivéssemos tantos mecanismos de controle e um governo ético como é o dela. O que eu acredito é que a máquina, ao mesmo tempo que ela contribui, porque ela mostra de que é feito aquele gestor, ela prejudica, porque com certeza quem não foi contemplado pela gestão ou quem não foi contemplado como queria pela gestão vai se opor àquela reeleição. Isso, o procedimento é esse em qualquer lugar. Então a Elisa tem condição de ser reeleita? Claro que tem. Claro que tem. Agora, vai depender de como a oposição vai enfrentar esse processo e de como ela vai se mostrar até o processo. Um governo aprovado, um bom governo, reeleição garantida. Um governo frágil, um governo sem aprovação popular, com certeza fortalece as teses de opositores. Legal. Nós vimos recentemente aí nas redes sociais a junção Paulo Pial Franco, Tony Carlos. Na avaliação do especialista em política Marco Túlio Reis, o que nós temos nesse trio aí de sucesso? O que você vislumbra? Olha, foi um gol. Eu acho que foi um gol. Se você tivesse um Fla-Flu aí, o Flamengo tinha feito um gol. Todavia, está muito longe da eleição, está todo mundo querendo antecipar o processo eleitoral, isso eu acho um equívoco, porque não contribui em nada. A vida do gestor é gerir, é gestar a responsabilidade que ele tem com aquela comunidade. Não é se preparar para um processo eleitoral. Então, eu acho isso danoso. E foi bacana ver, né, que a política em Uberaba, não digo só da parte da oposição, começa a efervescer, começa a gerar, a criar situações que podem caminhar para um enfrentamento de propostas. Um desfecho melhor. Porque quando você junta todo mundo para enfrentar um projeto, esse projeto do que está no poder terá que se mostrar consequente e esse aqui inovador. Senão vai ser só nome junto. Isso eu falo com tranquilidade. Sou amigo do Pial há muitos anos, trabalhei com o Pial. Sou amigo do Tony Carlos há muitos anos. Eu conheci o Tony, eu tinha 13 anos de idade. Nós estudamos juntos no Zé Ferreira. A primeira participação política que eu tive na minha vida foi numa chapa de Grêmio Estudantil que o Tony era o presidente e eu era o secretário. Perdemos. E o Franco, eu conheço a família do Franco desde sempre. Então, eu falo com tranquilidade disso. No aspecto político, legal, mexeram o doce. Bom, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Não sei. E o governo? Qual vai ser o próximo passo para convencer mais a sociedade a aprovar o governo da Elisa? Outra pergunta. O fator Anderson Adalto influencia nesse cenário? Existe um ideário do Anderson, onde conseguiu, eu não sei se propositadamente ou circunstancialmente, se colocar como uma ideia na sociedade uberaba. Igual o Wagner Nascimento, uma ideia. O Anderson é muito mais pela ideia do que pelos feitos, na minha opinião. Gosto do Anderson, trabalhamos junto, é um cara competente, é um político determinado. Eu acho que se eu fosse qualificar o Anderson em uma palavra só, era determinação. Completamente determinado. Ele foca, você trabalhou com ele também, você sabe disso. Sim. Ele foca no objetivo dele e acabou. E ele vai conseguir aquele objetivo de alguma forma. E eu gosto disso. Eu acho que é uma boa característica de um político. Ele é essa ideia que para em Uberaba. Se as urnas serão benfazejas a ele, quando ele quiser a ela se submeter, eu não sei. Só 2024 dirá. Ou 26. Ou 26. Ou quando ele quiser, quando ele bem quiser, quando ele se dispuser. Se ele tiver esse objetivo, ele vai se lançar às urnas. Agora, o que as urnas responderão a ele, eu não posso antecipar. Para a gente ir caminhando para o finalzinho mesmo. Túlio Reis hoje está na centro-esquerda, na centro-direita. Como é que está hoje, politicamente falando?
Olha, não é pretensão não, mas eu sempre, desde o meu início de militância, eu sempre pensei exatamente como eu penso hoje, com sofisticação de informações, de amadurecimento. Mas eu sempre pensei isso. Os partidos que nos rodeiam que flutuam. Eu continuo inteiro. Não definiu a pergunta, ele não respondeu se é centro-esquerda ou se é centro-direita, mas eu, conhecendo pessoalmente, sei que Túlio Reis é uma figuraça que conversa com todo mundo, tanto a esquerda quanto a direita, com desenvoltura e com tranquilidade. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco e dizer que volte mais vezes para falar sobre política, nem falamos sobre cultura, poesia, música, que é um campo também que ele milita magistralmente. Volte sempre. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo e agradecer a todos. E a primeira oportunidade que eu estou tendo, eu quero agradecer a Elisa pela oportunidade que ela me deu de poder ter participado, ainda que só um pouquinho de tempo, do governo dela. É mais uma vez eu fazendo história nessa cidade. Tá aí a gentileza do político de primeira linha. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para mudar um pouco de assunto e falar sobre ansiedade, um problema grave de saúde que muitas pessoas estão vivendo desde a pandemia, parece ter aumentado um pouco, segundo as estatísticas nos mostram. Reinaldo Coelho e a esposa Mona Lisa Coelho, ele que é escritor, já foi entrevistado outras vezes por nós aqui no ISTV Cidade, traz esse título, mais um, de sua carreira de escritor, Ansiedade sob Nova Direção. Confira a reportagem que explica mais sobre o livro. Nós estamos trazendo Ansiedade sob Nova Direção, que é o mal do século e nós, como qualquer outro ser humano, sofremos com isso. E a pandemia veio e agravou essa situação, então nós tivemos uma crise muito grande, né? Eu e a minha esposa, né? O livro é escrito por nós dois. Então, nós achamos importante passar para frente tudo aquilo que nós testamos, aprovamos, né? Para passar para o próximo, porque sabemos que não são só um ou outro que sofre. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, nós resolvemos trazer a nossa experiência e as nossas pesquisas relacionadas a esse tema. Reinaldo e Mona Lisa Coelho, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que foi a deixa para vocês falarem assim, vamos escrever o livro, porque eu sei que você tem, né, outros títulos e está sempre com a cabeça pensando em produzir literatura, em produzir conteúdo. Mas e a Mona Lisa, como é que vocês pararam e disseram, vamos fazer o livro? Olha, foi a necessidade. Diante da crise que estávamos vivendo, né, de ansiedade, começamos a pesquisar, começamos a buscar soluções, tratamentos, conhecer o problema principalmente, e depois que nós vimos que várias coisas que nós descobrimos funcionaram, que ajudaram, deram certo,
nós pensamos, a gente pode ajudar pessoas, podemos ajudar outras pessoas, então nós resolvemos escrever. Sabe que a Mona Lisa é uma pessoa de backstage, gosta de ficar, né, no segundo plano, mas ela é a peça principal desse trabalho. Agora, vocês tiraram opiniões de especialistas na área da saúde, vocês fizeram as suas pesquisas e trazem no livro algum conteúdo de terceiros ou é conteúdo do Reinaldo e da Mona Lisa? Olha, tem dois principais psicólogos que nos ajudaram muito, né, que é o Dr. Jonatas Leônio e Marcos Abud. O trabalho deles é diferente, mas ambos focados na ansiedade e agregaram muito valor nisso que nós trazemos nesse livro. O seu leitor está acostumado a ver obras variadas, mas nós falamos sobre maturidade, né? Trouxemos também aí mais recentemente um outro livro que fala sobre o que Dane-se o Mundo, que eu não me chamo Raimundo, que é mais descontraído. Nesse livro é uma leitura mais densa, mais elaborada do ponto de vista assim, do conhecimento científico, ou você traz uma leitura mais tranquila, mais leve, para o leitor leigo também poder aprender? As duas coisas, né? A nossa personalidade está impressa no livro, então a nossa forma descontraída e a nossa didática na tentativa de trazer o conhecimento sem complicar, né? Então a gente tenta descomplicar exatamente essa parte técnica, porque é muito técnico, então a gente procurou decodificar, deixar mais claro para o leitor de uma forma assim mais palpável para ele, que fosse acessível, que ela possa ler e entender. É uma leitura leve, né, que é o nosso estilo de escrita, então creio que qualquer um que pegar vai conseguir ler, vai conseguir entender, e a gente tenta então trazer aquelas palavras difíceis de uma forma traduzida para uma linguagem do dia a dia, para uma conversa entre nós e o leitor. Legal, então vamos dar o serviço aí, quando é que vai ser lançado o livro, e passa para nós todas as informações. Então, o lançamento é agora em Uberaba, dia 18, na livraria e papelaria Excellence, na Rua Medalha Milagrosa. Já próximo lá o centro administrativo da prefeitura, lá em cima mesmo. E vai ser às 10 horas da manhã. E a STV Cidade agora fala sobre uma ação social de filantropia que traz a identificação necessária, às vezes, para o autista. É isso mesmo, a Associação Ivanete Falcão Amor Solidário vem promovendo a distribuição gratuita de cordões, colares, que podem ser colocados por pessoas autistas para facilitar o atendimento dessas pessoas na comunidade. A gente conversou com diretores da associação que explicam mais sobre o tema. Eu estou trazendo aquilo que era o sonho nosso. Nós, quando fizemos a exposição no shopping, o presidente da FIENG, o senhor José Flávio Zago, olhou para a exposição e disse assim: mas, Gilvan, todos parecem, não tem nenhuma coisa que identifique. Eu disse: presidente, imagine se tivesse um cordão identificando. E aí, está aqui, ó, a FIENG. A FIENG colocando esse cordão personalizado, um lado a IFAS, que é a nossa associação, a Associação Ivanete Falcão Amor Solidário, e do outro lado da FIENG, e outras pessoas estão também engajando nesse projeto. E eu já aproveito para convidar você, empresário, você, instituição, para fazer com que esse cordão chegue na mão das pessoas que necessitam, transformando a invisibilidade em uma ação e um carinho que a gente tem por conhecer que essas pessoas possuem uma deficiência. Pela sua fala, então, Gilvan, vocês vão contar com a parceria de uma rede de comércio, instituições que vão distribuir. É por aí? Exatamente. Nós não queremos centralizar nada. E nós vemos que é no bairro que estão a necessidade para ver isso. Então, nós estamos começando com o Açaí da Malu, no bairro de Copacabana, que está sendo um ponto de distribuição. O mais importante é que não existe nenhum custo. As pessoas vão se identificar, uma coisa simples, uma coisa que garanta que a visibilidade para essas pessoas seja. Então é isso que eu vejo que é necessário. Precisamos transformar a invisibilidade em visibilidade.
é com esse cordão quadriculado que as pessoas autistas vão poder serem reconhecidas e respeitadas. Hoje nós temos a parceria com a Açaí da Malu, né? E eu faço parte da diretoria, sou diretora do projeto também, AIFAS, e estou convidando as pessoas que têm parente, têm amigos, têm família com autismo, nós estamos com esse cordão, né, para ser entregue para as famílias que têm essas crianças, ou adultos mesmo, né? Hoje a maioria tem pessoas que já descobrem depois de adulto, né? Que é autismo. Então, você pode estar indo lá no Açaí da Malu. O Açaí da Malu, ele fica lá na Avenida Rivaldo Machado Borges, 463, no Jardim Copacabana. E aí, a pessoa precisa pagar alguma coisa? Gilvan já falou que não, que é tudo gratuito. Mas tem algum controle, algum documento? Como é que funciona na hora de pegar o cordão? Como é que você atende essas pessoas? Sim, nós não temos nenhum custo para esse cordão, né? O nosso intuito é fazer com que ele chegue às crianças, às famílias, né, que têm autismo. Então, assim, o controle que a gente tem é que precisa de ser o pai, a mãe ou um responsável da criança, né? Se for, no caso, criança, ter um responsável por isso, né? Que aí precisa de nome, telefone, endereço, né? Não que a gente vai divulgar, mas é para a gente ter um controle, porque nós somos parceiros, né? E aí para a gente estar apresentando isso para a parceria, né? E com isso nós encerramos mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.